Mas isso é importante, pô, pra quem tá passando por esse problema, e eu me compadeço por isso, porque eu já estive na merda, eu morava numa favela antes de ser rico, e eu sei exatamente o que a gente pensa nesse momento. Eu nunca pensei assim, tá? É por isso que eu tô onde eu tô. Mas eu já fui tentado a pensar assim. Então a gente sempre vai pra um lugar do Você vitimismo. tá falando da inveja? Da inveja, do vitimismo, do... De achar culpado. Pô, não vai dar, é muita diferença, o Brasil é injusto. Beleza, irmão. É injusto pra todo mundo. O que você vai fazer de diferente aí? Né? Então, enquanto o cara... Porque o negócio do dinheiro é que é o seguinte, mano. O dinheiro amolece, tá? O dinheiro amolece. Porque você vai ganhando dinheiro, aí daqui a pouco, sexta-feira, você tá indo pra tua casa no Boa Vista. É aquele papo você já não quer ralar mais. O papo do filho do Cristiano Ronaldo, que fala, e aí, ele vai ser que nem você. Ele não tem fome, não tem a mesma fome, né? Esse que é o negócio. É difícil, cara. O dinheiro amolece. Então, assim, você vai amolecendo, chega um empreendedor com sangue nos olhos que quer construir, ele te passa. Essa é a história do mercado, né? As startups são o que, senão gente com fome que ultrapassa o incumbente que outrora era impossível perder, né? Então, pô, quantas companhias aí que valiam bilhões que hoje viraram zero? Como manter essa fome? Depois que você conquista várias... Cara, eu acho que isso é a principal coisa que o G4 hoje entrega pro empresário. Que a maioria dos empresários reportam pra gente que eles entram no G4 depois de 3, 4 dias ali de programa presencial com repertório, ambição renovada. Eles renovam a ambição. Por quê? Porque ele consegue enxergar o negócio dele 5, 10 vezes maior. Ele consegue enxergar um novo negócio dentro do negócio dele. E eu acho que o que a gente faz o tempo inteiro, e aí é muito bom a sociedade em si entre a gente, é exatamente essa renovação de ambição, essa provocação. E aí, cara, é assim, sem bullshitagem, é tudo. Desde, eu comecei a ter uma casa de campo. Aí o Nardão começou, eu comecei a pilhar o Nardão, aí o Nardão já pegou, aí ele mandou minha cara, puta, por que eu não fiz isso antes? Então, um aqui ou o outro vai, aumentando a barra. O Thales sempre puxou a barra com experiência de viagem. Meu irmão, vê a viagem dele e fala assim, cara, eu preciso viajar com mais experiência mesmo. Então, o ambiente, ambição, é muito difícil você ensinar. Ambição é um negócio que... É que a ambição tem uma carga muito negativa aqui. As pessoas veem como uma coisa... Mas é porque elas estão confundindo. Porque a ambição tem nada a ver com ganância. Exato. Então nem vamos entrar nesse mérito. Quando você tá do lado de pessoas ambiciosas, você sente ambição. Então eu acredito muito nisso. Porque tem a ver com paixão, né, cara? A paixão é uma coisa contagiante. Ambição é virtude, tá? Então é através de pessoas ambiciosas que existe tela, computador, energia elétrica, tudo. Se não tivesse ambição, não existia isso. É a parábola dos talentos, né? A ambição é a fome por construir e por conquistar. A ganância é a virtude. É o lado negro, é a coisa do esquerdista. É o vício. Não, é o vício. É isso aí. Então a ganância é passar por cima de todos pra conseguir aquilo que conseguir o que eu quero. Não. É o Banco Master, é os escândalos da Odebrecht, da JS, essa galera toda. Que é a galera do mal. Né? Que, passa por cima das pessoas, que se envolve com corrupção, que tá ali bancando político vagabundo. Os fins justificam os meios. Isso aí é a ganância. A ambição é outra. Então eu acho que... É muito louco, irmão. O que tem na nossa sociedade aqui é uma complementação, tá ligado? Não, é muito louco isso que a gente vê os nossos alunos, isso acontecendo na verdade. O cara entra lá e aí o cara começa a conversar sobre vinho. Aí o cara começa a gostar de vinho, aí ele aumenta o repertório daquilo. Só que num dia desse que ele tá tomando vinho, ele conhece um cara que fecha um contrato grande e aí a empresa dele muda de patamar porque ele, cara... gostou de vinho, que tá tomando vinho. Aquilo botou ele em outro ambiente, o outro ambiente botou ele em outras ideias, as outras ideias abriram o horizonte dele e falou, cara... Mas cara. Então, eu não sei, eu tô com 55, vou fazer 56. E eu pensei que você tinha 40. Valeu, ele tá querendo vir num podcast sozinho. Nada, pô. Não, mas eu vou falar isso, cara. Mas você acabou de ter o primeiro filho? Quero ter mais filhos e tal. Era pra eu estar mais tranquilo, concorda? Claro. Não preciso estar nessa que eu tô hoje. Mas, cara, eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Mas você não consegue... A gente tava numa mesa lá, aí o cara falou, se eu comprar isso daí, vamos pra França, a gente faz uma entrevista lá. Eu falei, vamos, cara, eu nem pensei. Eu poderia... Se eu pensasse, eu não ia. Eu ia falar não, concorda? Pra que eu vou pra lá, não sei o quê. Eu falei, vamos. Foda-se. O Lincoln me chamou pra ir pra China. China. Eu falei, porra, vai dar um puta trabalho, vou ter que gravar. Eu falei, cara, vamos ver qual que é. Então, assim... Você se expor a algumas coisas, independente da idade, é isso que você falou. Eu vou entender de vinho agora. Eu quero aprender a tocar bateria. Eu quero ler não sei quantos livros por mês. Quando minha filha nasceu, eu acho que todo mundo que já passou pelo nascimento da primeira filha, assim, sabe, você passou agora também, então você sabe.
muda muita coisa. Você começa a Claro. ressignificar muita coisa, refletir, pensar. E foi muito legal, porque uma das coisas que eu pensei foi, cara, e agora, né? Pô, Não, a gente já as coisas têm um peso muito maior, cara. Não. O tempo, tudo tem um valor. E, pô, tu vê lá, pô, tem reputação, tem a grana, tem a empresa, pô, que legal. E aí eu comecei a ir a podcast, coisa, pô, e agora? Pô, qual é teu sonho? Qual é a tua parada? Eu falei, cara, pô, hoje, a minha esposa, meu pai, minha mãe, eles já foram impactados pela minha reputação, por alguma ideia, alguma coisa que eu falei que mudou a vida de alguém, que o cara mudou a empresa de patamar. Pô, já tive no Rio de Janeiro sentado no restaurante e um cara veio com a filha no colo e falou assim, cara, só queria agradecer que a tua live que você fez na pandemia, que eu fiz 300 lives na pandemia, Caramba. pô, manteve a minha empresa viva porque eu mudei o meu negócio por causa de uma live tua. Cara, olha que loucura. Sacou? Ele com a criança no colo, falando pro filho, falando, pô, o tio fez a live que salvou a empresa do papai, não sei o que lá, era uma criança de uns 4 anos ali e tal. Então, pô, na hora, quando minha filha nasceu, eu falei assim, cara, eu quero que a Antônia um dia seja impactada por isso. Cara, minha filha tem 8 meses, ou seja, são pelo menos aí 12, 13, 15 anos que eu preciso me manter escrevendo livro, produzindo conteúdo, sendo relevante, construindo negócio, pra ter a chance de um dia alguém parar minha filha e falar assim, cara, o teu pai fez uma diferença na minha vida, na minha empresa. Então assim, cara, eu renovei minha missão por 15 anos, entendeu? Pois é. Essa é a verdade, porque isso não é dinheiro, não é a coisa. Mas esse fato, porque eu quero, porque eu acho importante. Negócio que eu valorizo. Isso me leva ao ponto aqui que eu ia complementar, né? Quer dizer que é o seguinte, se você tá trabalhando por grana, ganhar dinheiro é muito fácil, mano. Essa que é a verdade. Ganhar dinheiro pra caralho é difícil. Mas pouco dinheiro é muito fácil. Essa que é a verdade. Por quê? Pra quem não tem preguiça, né? Não, é porque a barra é muito baixa, cara. A barra é muito baixa. E eu tô vendo que cada vez vai ficar mais baixa ainda. E ainda mais com AI, que a gente pode entrar nesse assunto aqui, que tem, mano, 2 horas pra falar se você quiser desenvolver nesse tema. Mas o ponto é o seguinte, 82% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. Quer dizer que ela ouve o que a gente tá falando aqui, ela não tá entendendo. Ela entende outra coisa. Ela lê um texto, ela não consegue fazer uma redação desse texto, entendeu? Então, assim, a barra é muito baixa. É muito fácil ganhar dinheiro. O difícil é ganhar pra caralho. Um dinheirinho ali, fazer 5, 10 milhões no ano é muito fácil. Essa que é a verdade. Com vibe coding, hoje inclusive, se o cara tem uma noção de negócio, de marketing ali, ainda mais fácil, tá? Então, a verdade é, se você coloca um objetivo na tua vida, um número, uma grana, um bem material, cara, primeiro que isso é muito pouco, sabe? A vida é tão mais, né? A vida é tão... E outra, e aí você atinge isso, e aí o que acontece com a tua vida? Exato, aí, porra, morreu, perdeu o sentido, né? Então, cara, a verdade é que as pessoas que estão jogando esse jogo, que nós aqui dessa mesa estamos jogando, a gente não tá mirando grana, não tá mirando... Porque já foi há muito tempo. A gente tá mirando o seguinte, cara, qual é o legado que eu vou deixar pra humanidade? Qual é o legado que eu vou deixar pro meu país? Né? Ele acabou de falar, pô, eu tenho mais 15 anos de ambição fácil, porque eu quero continuar relevante a ponto de fazer diferença na vida do Brasil, para as pessoas me reconhecerem na frente da minha filha. Essencialmente, isso é um input cujo output é ele fazer diferença na vida do Brasil, entendeu? Então, eu acho isso muito grandioso, acho isso muito importante. E qual que é a tua motivação hoje em dia? Minha motivação é a mesma do Alfredo, de formas diferentes, entendeu? Então, cara, eu realmente acredito no potencial do Brasil. Eu acho que o Brasil é um diamante não lapidado. Eu acredito que através do meu trabalho a gente pode construir um Brasil diferente, um Brasil protagonista. E para isso a gente tem que fazer algumas mudanças infraestruturais no Brasil, que na medida que eu vou conquistando o que eu estou conquistando, eu vou tendo mais poder de, no back-office ali, fazer as mudanças que eu já tenho feito, entendeu? Em algum momento elas vão surtir efeito. E talvez daqui a 30 anos eu possa falar sobre isso. Não preciso falar sobre isso, não estou fazendo por ego, estou fazendo por legado, estou falando pelos meus netos. Só que esse trabalho começa agora, né? Então tem alguns anos já que eu faço esse trabalho, que eu invisto dinheiro, tempo, que eu coloco uma coragem que, se tiver 5 pessoas no Brasil que tem esse nível de coragem, são muitas, para poder fazer o que eu faço aqui, pelo Brasil. Um dia as pessoas vão saber, não preciso que ninguém fique sabendo. Política nunca. Eu vou... Depende, se eu puder ser o Bukele, eu tô dentro. Agora, enquanto for uma república, não tem como dar certo, porque a República Democrática, o efeito colateral da República Democrática é sempre eleger os piores, os viciosos. Porque numa democracia só a mentira satisfaz. A verdade não elege na democracia. O Sócrates dizia que numa democracia, imagina que você tem um vendedor de doces e um médico. E existe ali uma eleição para ver quem que vai gerenciar a cidade. O vendedor de doces sempre vai ganhar do médico.
Por quê? Porque o médico vai falar assim, dorme cedo, não come doce, se alimenta bem, treina duro, a vida é difícil. O vendedor de doce vai falar, come doce, a vida é agora, picanha pra todo mundo, vambora, picanha e cervejinha. É isso que elege na democracia, é a mentira, é o vício. O homem virtuoso que eu sou, ele não topa falar mentira, ele não topa enganar as pessoas, ele não topa fazer acordinhos, ele não topa chegar lá devendo favor. E esse é o grande problema da república, porque quando você tem uma república e você tem uma eleição direta cujo meu voto vale o mesmo tanto que o dele, que qualquer pessoa aqui, é um problema porque só a mentira satisfaz e esse cara para chegar lá ele fala muita mentira e faz acordos esses que custam muito caro. Então quando o cara acende a cadeira do poder, ele chegou lá devendo um monte, para um monte de gente. Então por mais que ele queira fazer o bem, muitas vezes ele não consegue, porque ele está devendo fazer o mal. Então não tem como. A diferença disso para o império, para a monarquia, que é o que a gente tinha aqui no Brasil, por exemplo, né? Você tinha um imperador, tinha Dom Pedro II, ele era um homem extremamente culto, falava 12, 13 línguas, respeitado globalmente, e ele era o poder moderador. Então, pra você ver, no Brasil a gente tinha dois partidos aqui, a gente tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal, que de liberal não tinha nada, eram os esquerdistas, os progressistas, né? E em um determinado momento lá, votou-se pela lei do ventre livre. E aí, como sempre a esquerda está do lado do mal, né? A esquerda foi contra, o liberal, né? Foi contra a lei do ventre livre, que era basicamente fazer com que os filhos dos escravos não nasçam escravos. O Partido Liberal foi contra isso, votou contra isso. Então, pô, o Dom Pedro II tinha que chamar o Partido Liberal e falar, gente, não faz sentido vocês serem contra isso, é importante, as pessoas não podem nascer escravas, não sei o que lá, tal. Ele era o poder moderador, então ele não tomava partido, ele tentava criar um equilíbrio entre os poderes e trazer a razoabilidade. Agora, como ele era da família imperial, ou seja, o Brasil é da família dele, né, o verde e amarelo das nossas bandeiras não tem nada a ver com mato e ouro, isso é mentira. O verde, na verdade, é da Casa de Bragança e o amarelo dos Habsburgos, né, que é a origem do Dom Pedro II. Logo ele falava assim, olha, isso aqui tem que estar aqui por mais 100 anos. Então, assim, se a gente não equilibrar, se a gente ficar se batendo aqui, a gente não vai tomar as melhores decisões do Brasil. Vamos tomar as melhores decisões do Brasil. Então, quando você tem um poder moderador, essas coisas funcionam. Uma república não tem como funcionar, pô. Sempre as piores ideias vão ganhar, né? Então, pra isso eu não topo. Agora, e vocês? Política. Não? Cara, eu sou muito grato ao Sebrae, né? O Sebrae foi muito importante na virada da minha vida. De um empreendedor local para um empreendedor nacional. Foi através da Feira do Empreendedor do Sebrae do Rio de Janeiro que eu vi que dava para fazer um negócio para fora da minha cidade. Eu sempre, até lá, eu era um negócio de bairro. Tá. Então, eu tenho uma vontade ali de algum momento... Mas é muito do que o Thales falou. No final do dia, não adianta só vontade. Porque não adianta você estar no lugar e não ter os recursos e a liberdade para poder fazer as mudanças. E aí você vai ficar mais frustrado. E quando eu olho para todo mundo que entrou na política, sem exceção, claramente existe um envelhecimento da pessoa muito rápido. A pessoa ela fica 4 anos na política, parece que ela envelhece 10 anos de vida. Ou seja, é como ir para o espaço. Parece que o ambiente da política te corrói como ser humano, como pessoa. Saúde, tempo e tal. Então, cara, eu acho que o problema não é a vontade de mudar algo numa ferramenta nacional como a política. O problema é o como. É tipo, vai mudar? Não vai poder mudar. Então, porra, eu amo viver. Então, cara, no final do dia, eu não consigo imaginar hoje uma janela, um formato que faça sentido. Eu consigo hoje... Acho que hoje a gente conseguiu construir uma máquina de 600 milhões de visualizações por mês, crescendo, que tem poder de ter um impacto maior do que o Sebrae no Brasil. O G4 hoje ele está num caminho de marca, de canal de distribuição, de solução, de tecnologia, para gerar um impacto maior do que um Sebrae no Brasil. Porque privado, no final, sem dinheiro público. Porque no final o poder público ele só escala a solução. Ele é o maior canal de distribuição que existe. A gente já ouviu isso de pessoas importantes que não tem como fazer algo nacional que mude a sociedade sem apoio do governo. Só que é isso, a gente é louco. A gente acredita que dá e a gente está construindo degrau a degrau para conseguir. Hoje a gente está no Ceará, no meio de uma duna, e já param a gente para falar de G4. Cara do Bugre. Empreendedor do Bugre. Dá para chegar, irmão. Só leva mais tempo. Mas, graças a Deus, a gente começou novo, então tem fome e tempo para fazer. Mas essa é a nossa parada, cara. A gente quer fazer um Brasil empreendedor virar o Brasil do gestor. O que significa isso num exemplo que eu acho que é legal pra galera entender assim muito?
A maioria dos empresários, eles pensam assim, eu quero faturar 100 milhões. E ele coloca aquilo, e aquilo vira um sonho. O nosso empresário, a gente ensina ele que as condições de quando ele chegar no milhão precisam ser definidas agora. Então, eu vou te dar um exemplo mais fácil da galera entender. Eu quero viver 100 anos. Você quer viver 100 anos? Gostaria. Bem, né? Bem. Mas eu quero viver 100 anos dirigindo. Puta, então eu preciso poupar minha vista agora, porque senão eu não vou dirigir. Eu quero viver andando, então eu tenho que malhar a perna agora. Eu quero viver 100 anos e eu me vejo num gramado cheio de criança correndo. Eu preciso ter mais filho. Entendi. Definir o como é os meus 100 anos vai fazer eu mudar o presente. Pois é. Não é declarar que eu quero viver 100 anos. É definir como eu quero viver nos 100 anos que vai falar. Então agora eu preciso mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso. É isso que a gente faz com o empresário. A gente não faz ele sonhar com a empresa dele. A gente faz ele entender. Quando você faturar 1 bilhão, qual é a tua empresa? Porra, eu quero ter 50 sócios, eu quero ter 70% de receita recorrente, eu quero ter 4 produtos, eu quero estar em 10 continentes. Então, meu amigo, você precisa começar a construir as coisas agora. Então, você usa o presente para construir o futuro. É diferente de só capturar valor no presente e sonhar com o futuro.